Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem do canal da Igreja Itaúna. Hoje, o título da mensagem é Os Sete Espíritos diante do Trono de Deus. Como leitura bíblica, gostaria de convidar todos para abrir suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, da parte dos sete Espíritos que se acham diante do seu trono. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem nos mostrado os sinais de sua vinda. Nós somos aqueles que queremos distinguir, que possamos distinguir os sinais da vinda do Senhor. Senhor Jesus, na palavra de Deus, nós vimos três grupos de pessoas, as quais também fizeram o mesmo questionamento ao Senhor sobre os sinais da sua vinda, né? Como que seriam as consequências, como seriam os sinais de sua vinda. Então, o primeiro grupo que eu queria mostrar para os irmãos, para todos vocês que nos acompanham, que nos ouvem, é Mateus 16, do capítulo 16, versículos de 1 a 4. Senhor Jesus, Mateus 16. Aqui nós vemos o primeiro grupo, que são os saduceus e os fariseus. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhes que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu, o Senhor Jesus: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Sinais, na verdade, sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Aqui esse primeiro grupo são aqueles que tinham uma certa religiosidade, mas porém eles queriam ser vistos pelas pessoas. O que eles queriam fazer era ser admirado pelo povo, era uma questão de status. O que o Senhor fez? Retirou-se, saiu da presença deles, não deixou nenhum sinal. Segundo grupo aqui são as multidões, né? Em Lucas 12, 54 a 56. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 56. Senhor Jesus, disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento o sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? Senhor Jesus, eu não queria fazer parte do primeiro grupo, nem do segundo grupo, né? Mas louvado seja o Senhor, porque tem mais um grupo que quis saber, dos quais nós fazemos parte. O Senhor nos fala que nós não somos da noite, nós somos do dia. Então, para nós que somos do dia, o Senhor quer se revelar a nós. Nós somos aqueles que seguem o Senhor de perto, nós somos seus discípulos. Então, em Mateus 24, versículos 1. Senhor Jesus, Mateus 24, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram:
Dize-nos quando, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ó Senhor Jesus, ele lhes respondeu. A esses o Senhor respondeu. Aí nós podemos seguir aqui, por causa do tempo, eu não vou ler tudo aqui, mas o Senhor vem mostrar quais seriam os sinais do fim dos tempos, né, para que nós ficássemos apercebidos. Nós somos aqueles que, desses fatos, diante do que nós temos recebido, nós somos aqueles que vão encorajar as pessoas a mudar de estado. Ou seja, hoje nós somos encontrados em qual estado? O estado de busca do Senhor, o estado de fazer a vontade do Senhor, que o Senhor, e vamos seguir um pouquinho para frente assim, Mateus 24, 32 e 33, ele nos chama ao arrependimento. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Nós temos visto tais sinais que o Senhor tem nos mostrado. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Senhor Jesus, nós temos ouvido tantas palavras a respeito da vinda do Senhor. E qual tem sido a nossa reação? Senhor Jesus, que nós possamos ser esses discípulos. Quando se fala aqui no versículo 45, eu faço uma pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Fazendo assim como? Cuidando dos seus conservos, cuidando daquelas pessoas que o Senhor confiou a nós, pregando o Evangelho, falando aquilo que nós temos alimentado. Nós alimentamos dessa comida farta, dessa mesa farta, resta a nós abrir a nossa boca e deixar que o Senhor fale por meio de nós. Senhor Jesus, eu queria voltar um pouquinho aqui, Mateus 24. Então, a Bíblia nos mostra vários aspectos, que nós temos que ficar atentos aos sinais, às coisas, nas entrelinhas. Tendo Jesus saído do templo. Aqui o templo era um lugar onde as pessoas iam para adorar, ali as pessoas às vezes iam para ser vistas, como se fossem pessoas religiosas. Então a primeira coisa que o Senhor fez foi sair desse meio, saiu do templo, saiu desse sistema de religiosidade. Segundo ponto é no Monte das Oliveiras. O Senhor nos chama para uma outra posição. Se nós estivermos aqui na posição terrena, nós não vamos ver o que o Senhor, nós não vamos perceber das coisas que o Senhor tem nos mostrado. Então nós temos que passar para um plano superior, um plano celestial. Então no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Nós temos que ir onde o Senhor está. Nós temos que mudar, sair dessa esfera terrenal e ir para um plano espiritual, um plano celestial. Ou seja, nós temos que colocar nossa mente no Espírito. Nós temos para poder ouvir o que o Senhor tem para nos mostrar. Nós questionamos. Nós somos esses aqui que fala em Mateus, somos seus discípulos. Nós queremos os sinais dos tempos. Por quê? Porque nós queremos vigiar, nós queremos ficar apercebidos. Nós somos aqueles que vamos encorajar outras pessoas também a ficarem apercebidas. Nós não queremos ser aqueles que dormem, aqueles que estão distraídos diante dessa situação. Nós temos visto hoje, o mundo está caminhando para o caos. Todo o universo está caminhando, como os cientistas dizem, para um processo de entropia, ou seja, de autodestruição. As coisas estão todas se desvaindo. Onde que nós temos colocado a nossa mente? Nas coisas que são eternas ou naquilo que vai passar? Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e também das pessoas que o Senhor colocou a nós. Colocou sob nossa responsabilidade. Senhor Jesus, então nós temos que tomar, irmãos, uma atitude nessa época. O Senhor já considera que nós já conhecemos os sinais dos tempos. O Senhor tem deixado bem claro, tem deixado como você pisando numa areia,
Se você olha para trás ali, você vai ver suas pegadas. O Senhor tem deixado o seu rastro ali para nós. Tem mostrado o caminho que nós devemos perseguir, prosseguir. Então vamos ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 4 a 8. Aqui o título aqui é a necessidade de vigilância. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Nós não estamos nas trevas. O Senhor já nos mostrou que nós somos filhos do dia. Nós não gostamos das trevas. Nós gostamos é do dia. E o dia aqui se refere ao próprio Senhor, como o nosso sol, o sol que está surgindo como a aurora, né? Está chegando cada vez mais próximo de nós, cada dia mais próximo da sua vinda. E esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Aleluia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Senhor Jesus, nós somos trabalhadores da 1ª hora. Nós vivemos nessa era, irmãos, nós somos privilegiados. Nós temos que ter um coração de muita gratidão, porque o Senhor reservou essa era para nós. Nós estamos vivendo hoje a realidade de Apocalipse. Antes nós estudávamos o livro de Apocalipse como uma coisa que ia acontecer no futuro. Hoje nós podemos ver que essas coisas têm acontecido. Todas as profecias, tudo que está sendo dito ali, nós estamos vivendo essa era. Então, irmãos, que nós possamos despertar. Nós não somos aqueles que dormem. Nós não gostamos da noite. Sejamos vigilantes. Que o Senhor nos encontre fazendo assim. Nós tenhamos uma postura diante dessa situação. Não vamos dormir, irmãos. Não vamos levar nossa vida, viver a vida da igreja de maneira desleixada. Nós temos uma responsabilidade para conosco mesmo e para com os irmãos que o Senhor nos confiou, para as pessoas que o Senhor nos confiou. Por isso, hoje, o Senhor tem nos enviado às ruas com o objetivo de orar pelas pessoas, tirar as pessoas desse sono que elas estão, conduzi-las ao sol, conduzi-las ao dia. Ter essa certeza, irmãos, igual nós temos, que um dia nós estaremos com o Senhor eternamente. As pessoas, se você pode perguntar nas ruas, você pode perguntar às pessoas, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que quando o Senhor voltar, você estará com Ele? O Senhor vai te levar? Ó Senhor Jesus, isso tem que arder em nosso coração. Isso tem que ser a nossa prioridade. É certo que nós temos nossos afazeres. Não estou falando aqui de forma alguma para deixar nossas coisas de lado. Vamos cumprir todas as nossas responsabilidades. Mas nós temos que, em primeiro lugar, buscar o reino e sua justiça. O Senhor disse isso em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, o Senhor tem cuidado das nossas coisas. Nós não podemos viver de maneira relaxada quanto àquilo que é eterno. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Na mensagem passada, o irmão abriu um pouco sobre a questão da aurora. Muitos irmãos, às vezes, têm questionado como que funciona essa questão da aurora. É simplesmente um exemplo que o irmão vem nos dar, vem nos mostrar que a vinda do Senhor é como a aurora. Quando ainda está à noite, é um período de trevas. Mas quando a aurora começa, ou quando o sol começa a subir em relação ao horizonte, quando chega ali a 18 graus da linha do horizonte, ali nós podemos ver que a aurora é considerada a aurora astronômica. Por quê? Porque só os astrônomos com seus telescópios muito potentes que conseguem perceber.
Nós que estamos aqui, nós não podemos perceber esse momento da aurora, essa vinda do sol, né? Mas eles podem com seus telescópios. Assim são os nossos profetas, levando para o lado espiritual esses astrônomos, né? Essas pessoas que investigam, que estudam mais a fundo, que têm seus equipamentos, nós consideramos como os nossos profetas, aqueles que têm nos dado a palavra profética, que têm nos mostrado a direção. Quando o sol sobe um pouco mais, atingindo 12 graus em relação ao horizonte, né, podemos dizer que é a aurora náutica. O que seria a aurora náutica? A aurora náutica é quando as pessoas que estão ali no mar, os pescadores, né, eles conseguem perceber pelos primeiros raios ali atingindo o horizonte, né, que às vezes quem está na cidade não consegue perceber. Então, ela está a 12 graus ali, nós ainda não conseguimos perceber. Então, esse momento, irmãos, é um momento que nós devemos cuidar das pessoas. É o momento de nós sermos também transformados. É o momento de nos prepararmos para essa vinda do Senhor. E quando chega mais 6 graus, o que acontece? É a aurora civil. A aurora onde todos já podem ver. Né? Aí já será tarde para aqueles que querem ser arrebatados. Nós que sonhamos em ser arrebatados, irmãos, o momento é entre a aurora náutica e a aurora civil. Então, esse momento é o momento exato. Nós estamos vivendo essa era. Que nós possamos valorizar isso e sermos muito gratos ao Senhor, porque estamos nessa era. O Senhor tem nos mostrado essas coisas. Então, irmãos, isso aí, às vezes, muitas pessoas ficam confusas com relação à vinda do Senhor. Em Oséias, capítulo... Oh, Senhor Jesus. Oséias, capítulo 6, versículo 3. O encorajamento que nós temos é esse. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, de acordo com o falar profético, nós estamos enfrentando esse momento, ou seja, a aurora está cada vez mais próximo de nós. A aurora é a vinda do Senhor. Mas o Senhor, irmãos, nós somos considerados, porque não temos muita força política, não temos muito poder econômico, mas nós somos o pequenino rebanho, o qual o Senhor quis revelar a nós os dias de sua vinda. Nós somos como esse terceiro grupo aqui, em Mateus 24, que são os discípulos do Senhor, Senhor Jesus. Em Lucas 12, 32, não temais, o Senhor tem nos encorajado, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos seu reino. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Somos considerados, irmãos, a igreja em Filadélfia. Estamos vivendo a realidade da igreja em Filadélfia. Fomos restaurados, o Senhor nos restaurou, mas nós temos que guardar o que nós já temos. Senhor Jesus, Apocalipse, capítulo 3. A coroa já foi dada a nós, irmãos, mas o Senhor faz uma advertência. Cuidado, para que ninguém roube a tua coroa. Senhor Jesus, 3, 10. Nós temos essa referência aqui, irmãos, porque nós guardamos a palavra do Senhor. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ó Senhor Jesus, isso para nós, irmãos, é um grande alívio que nós temos. E um encorajamento para nós permanecermos na condição de igreja em Filadélfia, a igreja do amor fraternal.
que tem a realidade do amor, o amor de Deus, esse amor ágape, né, para cuidar das pessoas, para não desprezar a palavra, guardar a palavra do Senhor, Senhor Jesus. Então eu estou muito feliz com essa situação. E aqui no versículo 11, ele fala: venho sem demora, venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, a coroa o Senhor já nos deu. Nós temos que cuidar agora, né, para conservar o que nós já temos e para que ninguém tome a nossa coroa. O inimigo, irmãos, tem agido de maneira muito intensa, né? Mas louvado seja o Senhor. O Senhor também, o Espírito hoje, o Espírito está, como nós vimos aqui, os 7 Espíritos diante do trono de Deus. Nós temos esse Espírito 7 vezes intensificado, ou seja, em sua totalidade. Hoje, Ele está nos assistindo. Às vezes nós passamos por várias situações que são desnecessárias. Por quê? Porque nós não voltamos ao Senhor, né? E queria ver com os irmãos em 1 Pedro aqui. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, está vendo? Se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós, como seres tripartidos, nós temos um Espírito, né, onde Deus habita. Ao crermos no Senhor, Ele veio fazer morada em nós. Mas Ele quer ocupar mais, Ele quer mudar a nossa condição, ou seja, a nossa alma, a nossa mente, vontade e emoção, né? Por isso que o Espírito tem agido de maneira tão intensa, para que nós, colocando a nossa mente no Espírito, nós possamos estar sensíveis ao falar do Senhor. Nós possamos ser aqueles que fazem a vontade do Senhor. Aqueles que andam segundo cada passo do Senhor, que seguem o Senhor de perto. Senhor, por isso que aqui está falando, ó, se necessário, sejais contristados, né? Então, nós sabemos que às vezes é necessário, porque a nossa vida da alma, a nossa carne ainda é muito forte. Nós já temos nossas preferências, nós temos nossas vontades, temos as nossas emoções. Irmãos, o Senhor tem nos feito um convite. Vamos alinhar nossa mente, colocando a nossa mente no Espírito, para que nossa vontade seja a mesma do Senhor, para que as nossas emoções sejam as mesmas do Senhor. Nós possamos nos alegrar com aquilo que traz alegria para o Senhor e também entristecer com aquilo que entristece o Senhor. Ó Senhor Jesus, nossa vontade, nossa mente, né, nossos pensamentos, colocar nossa mente naquilo que é eterno, naquilo que vai trazer a vida eterna para nós, uma vida na glória do Senhor, na glória do Pai. O Senhor está querendo nos introduzir na sua glória. Nós estamos hoje vivendo a vida da igreja, mas não é um viver social. Nós não estamos brincando de vida da igreja. Nós possamos levar a sério esse viver, Senhor, que o Senhor tem nos proporcionado nessa era. Diante desse falar profético, falar que os irmãos têm nos encorajado, né, a viver ali, seguindo o que o Senhor tem nos mostrado. É um viver ser regido pelo Espírito, não segundo as nossas vontades, nossas preferências. Nosso corpo às vezes pede um descanso, é claro que isso tudo é lícito, mas vamos buscar em primeiro lugar ali, nos descansarmos no Senhor. O Senhor mesmo falou em Mateus 11, 28, vamos ler. Ó Senhor Jesus, vinde a mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nosso descanso é o Senhor. Às vezes estamos cansados do nosso dia de trabalho, estamos cansados com várias coisas que vêm atormentar a nossa mente.
Até no nosso momento de lazer, nós estamos ocupados ali, às vezes, com nossos celulares, ocupando a nossa mente. Que tal nós descansarmos no Senhor? Que tal nós termos um momento para desfrutar o Senhor e darmos desfrute ao Senhor também? Um momento de oração, nós podemos contar para o Senhor o que nós estamos passando, o que tem nos afligido, o que tem nos impedido de avançar. Senhor Jesus, é o melhor médico que nós temos, é o melhor psicólogo que nós temos. Nós possamos abrir o nosso coração para o Senhor, mostrando para Ele todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que temos enfrentado, que às vezes tem impedido de ter viver essa realidade que o Senhor está nos propondo. Viver aquilo que realmente vai nos conduzir à glória do Senhor. Nós vamos ser introduzidos na glória de Deus. Irmãos, isso para nós é motivo para vivermos a vida da igreja com muita intensidade. Todas as nossas coisas aqui são coisas terrenas, são coisas que vão passar. Aqui no livro de Pedro mesmo, ele fala que todas essas coisas estão sendo entesouradas para o fogo. Hoje você pode ter seus bens, você pode ter suas coisas, a vida regalada, mas isso tudo vai passar, irmãos. Senhor Jesus, que nós possamos nos agarrar naquilo que é eterno. Para esses dias de hoje, o Senhor manteve um falar profético, ou seja, ministério. É o ministério de Espírito e Vida do nosso irmão João. Senhor Jesus, as palavras que nós ouvimos, né, de total importância para o nosso viver cristão, as palavras de Paulo ali, né, o encorajamento para a edificação da igreja, para termos uma vida ali pautada na busca pelo Senhor. Mas o Evangelho, o ministério de João, esse ministério de Espírito e Vida, é para os tempos de hoje. É por isso que o Senhor preservou esse irmão, para que esse ministério perdurasse até os dias de hoje. Hoje nós estamos vivendo essa realidade. Senhor Jesus. Então o Senhor revelou a João e também o fê-lo subir, sobe para cá. Né? Vamos ver aqui Apocalipse 1:3. E o Senhor está nos mostrando, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, o Senhor chamou a João para revelar essas coisas. Queria ir também no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Então o Senhor escolheu um servo para revelar essas coisas. Né? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, profetas. Ó Senhor Jesus. Então certamente, gente, com certeza, o que nós estamos vivendo foi revelado. Louvado seja o Senhor. Deus não fará nada daquilo, tudo que o Senhor vai falar, vai fazer, o agir do Senhor está sendo revelado na palavra. E hoje nós estamos tendo esse descortinamento diante dessa palavra, diante do livro de Apocalipse. Nós não estamos apenas conhecendo o livro de Apocalipse, nós estamos vivendo a realidade do livro de Apocalipse. Nós estamos conhecendo e vivendo essa realidade. As coisas estão acontecendo. Ó Senhor Jesus, que nós possamos agarrar com mais firmeza a essas verdades. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. O livro de Apocalipse, irmãos, a própria palavra Apocalipse significa revelação. Né? Então o Senhor está se revelando a nós. Né? O Senhor está descortinando, abrindo o véu para nós. Hoje nós podemos ver, ó Senhor Jesus, né? Muitos ali tinham medo, às vezes, de entrar no livro de Apocalipse. Mas não é para a gente ter medo. É um livro para nós vermos que nós estamos na posição certa. Nós estamos ali fazendo aquilo que o Senhor nos comissionou. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, vamos voltar para Apocalipse aqui. O versículo 4 agora. João,
às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então aqui a condição são para 7 igrejas. Essas 7 igrejas realmente existiram ali nessa época, fisicamente. Mas essas igrejas, elas representam a totalidade das igrejas. O número 7 na Bíblia, ele significa completude. Né? Completude é uma palavra que às vezes nós ficamos um pouco assim, o que significa completude? Completude, de acordo com o dicionário, é que tem como definição a qualidade, estado ou propriedade do que é completo, perfeito, acabado e na totalidade, inteireza. Então, esse significado para nós, né, essas 7 igrejas, elas mostram a completação das igrejas em todas as eras. Senhor Jesus. Então, a questão das 7 igrejas aqui, irmãos, é uma questão que nos mostra que o Senhor agiu, né, em cada época, ali em cada cidade, cada uma dessas cidades, Ele mostrou o que tinha para fazer sua restauração. Ela começou ali em Éfeso. Se você pegar o mapa, ela forma tipo um círculo entre essas 7 igrejas, começando em Éfeso, indo até Laodiceia. Geograficamente, elas formam um círculo e vão no sentido horário. A distância aproximada entre as cidades ali é de 80 quilômetros. Então, que nós estejamos, irmãos, o Senhor começou a obra de restauração dele, o ministério de Espírito e Vida de João, através da igreja em Éfeso. Nós vimos que não foi suficiente, caiu em total degradação ali na igreja em Tiatira, começou a recuperar em Sardes, em Filadélfia, chegou a igreja que o Senhor aprovou. Mas nós não podemos nos ensoberbecer para não cairmos em Laodiceia. Ou seja, Laodiceia é aquele que já está cheio. Eu já conheço, eu já sei disso aí. Nós tenhamos a simplicidade da igreja, guardando a palavra. Guardando esse tesouro que o Senhor nos deu. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. O profeta de Deus, irmãos, é completamente guiado pelo Espírito. E muitas das vezes, a gente vê eu falar, nosso irmão que está à frente aí da obra, ele começa a falar e mesmo mostra ali, não é nada disso que eu tinha planejado, mas por quê? Nós temos que estar sensíveis ao Espírito. Ele que fala, às vezes nós preparamos, eu já mudei a minha sinopse aqui, o que eu tinha preparado, eu já mudei algumas vezes aqui. Estou seguindo a direção que o Espírito quer dar. Eu estou falando aquilo que o Senhor quer falar com a igreja. Ó Senhor Jesus. Como que o Senhor fala? É porque João, por exemplo, na situação de João, é porque ele estava em espírito. Que ele mostra aqui, ó Senhor Jesus. Apocalipse 1:10. Apocalipse 1, versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. E o que João aqui, o que ele viu? João, nós podemos dizer que Apocalipse são 4 visões mais relevantes. A primeira das visões, nós vamos falar de 2 das visões que João teve aqui. Nas próximas mensagens, os irmãos vão abrir mais sobre essas visões. Então, a primeira visão mostra Jesus como o próprio sumo sacerdote que anda no meio das igrejas, que tem cuidado da igreja. Senhor Jesus. A segunda visão tem Apocalipse 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. O versículo, irmãos, é muito rico. O primeiro ponto aqui é depois dessas coisas, ou seja, a era que nós estamos vivendo. O ministério de Paulo encerrou ali,
Então, depois dessas coisas, tudo que nós vimos, né, que nós não vamos descartar de forma alguma, mas depois dessas coisas, o Senhor quis dar outra revelação. E diante dessa revelação, o que ele falou primeiro? Sobe para aqui. Nós temos que, para nós recebermos o falar do Senhor, irmãos, nós não podemos ficar nessa esfera terrena. Nós temos que subir. Nós temos que ir diante do trono de Deus. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Esse depois dessas coisas, irmãos, é o que nós estamos vendo hoje. Oh, Senhor Jesus. Oh, irmãos, isso aí deve criar em nós, irmãos, uma vontade imensa de viver com realidade mais essa vida da igreja. Nós somos privilegiados. Como eu falei antes, nós somos os trabalhadores da última hora. Os irmãos que passaram, hoje nós estamos tendo essa visão, mas essa visão foi sendo cada vez mais progressiva. Cada vez mais nós conseguimos ver, porque nós estamos vendo em cima dos ombros desses irmãos. Mas eles queriam estar vivendo essa era, queriam estar vivendo essa realidade que nós estamos vivendo hoje. Tudo foi preparado, o Senhor foi preparando as coisas para que chegasse hoje esse momento que nós estamos vivendo, esse momento da aurora, esse momento de sermos vigilantes, de sairmos dessa condição. O irmão nos mostrou claramente que não é o estágio que nós alcançamos que vai nos fazer vencedores, mas o estado, quando o Senhor voltar, igual eu falei em Mateus 24, nos achar fazendo assim, tendo realidade com o viver da igreja. Nós não podemos viver a vida da igreja de maneira leviana, irmãos. Oh, Senhor Jesus, nós temos que acordar. Vamos ver Romanos capítulo 13, versículo 11. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Ó Senhor Jesus, digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. É hora, irmãos, nós sermos despertos desse sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Você crê nisso? Você crê que a sua salvação está mais próxima do que quando nós cremos? Você crê que nós estamos vivendo nessa fase da aurora? Senhor Jesus, nós já conseguimos ver os sinais dessa aurora. Os primeiros raios de sol estão chegando até nós. Senhor Jesus. Vou voltar para Apocalipse, irmãos, com respeito às 7 igrejas. Oh, Senhor Jesus, como vimos, o número 7 significa o número da completação, ou seja, da completude. A completude que tem como definição a qualidade, estado ou propriedade do que é completo. Perfeito, acabado, é totalidade, inteireza. Então, essas 7 igrejas, irmãos, elas representam a totalidade das igrejas. A importância que nós vemos aqui, o ponto fundamental, é como que eles receberam essa carta. Aqui nós podemos ver, irmãos, a base correta da igreja. Cada igreja ali tinha o nome da sua própria cidade. Hoje não é diferente. Quem que é a igreja e tal? Muitas pessoas perguntam, qual igreja você reúne? Às vezes nós ficamos um pouco engasgados, aí já vem essa pergunta, como é que eu vou responder essa pessoa? Não, reunimos na igreja, na mesma igreja que você reúne. Você mora em Itaúna, todos aqueles que o Senhor salvou, todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Senhor e creram no Senhor, nós fazemos parte da mesma igreja. Então o Senhor, Ele mandar uma carta para a igreja Itaúna, para onde que vai mandar? Vai mandar para a igreja Itaúna, para todos aqueles que fazem parte. Isso não nos dá, irmãos, a liberdade de um falar diferente. O Senhor quer que nós tenhamos o mesmo falar. Vamos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos,
pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Olha para você ver o rogo de Paulo aqui. Ele roga aos irmãos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Irmãos, nós não condenamos quem não reúne na base da igreja, quem não faz acepção entre aquele é salvo, aquele não é. Se o Senhor chamou, irmãos, quem somos nós para negar? Então, o que nós estamos falando, aquilo que está na palavra. As 7 igrejas tinham o nome das 7 cidades. E se você vê no decorrer da Bíblia, não existe outro nome para a igreja a não ser o nome da cidade. A base da igreja, a base local dela é a sua cidade. Então, quando o Senhor quer mandar uma carta, Ele vai mandar a carta para todos aqueles que fazem parte da igreja, todos aqueles que foram redimidos, todos aqueles que creram no Senhor. Então, Ele está mandando a carta para nós hoje. Nós temos condições de ler essa carta porque nós estamos na base correta. Por isso que o Senhor está nos revelando. Senhor Jesus, aqui está falando que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, como que nós vamos ser assim? Somente no Espírito, irmão. Porque na nossa alma, nós temos nossas preferências. Eu não quero reunir aqui porque eu não gosto do louvor. Eu quero reunir ali porque lá tem promessa de milagre. A igreja C tem a questão do dízimo. Então, são várias coisas que não dá base para o homem. A palavra de Deus deixa bem clara. Você quer mudar, você tem que mudar de cidade. Então, que nós possamos permanecer nessa base correta. O Senhor tem falado conosco, porque nós estamos na base. Nós, como eu falei antes, nós não condenamos aqueles que ainda não conseguiram ver essa questão da base correta. O que nós fazemos é mostrar. Quando as pessoas têm interesse em conhecer a palavra, nós mostramos qual que é a vontade do Senhor. Nós não queremos reunir para fazer a nossa vontade. Nós queremos reunir para fazer a vontade do Senhor. Nós queremos ser um com o chamamento do Senhor. Nós queremos ser um com aquilo que o Senhor nos propôs. O Senhor quer falar 7 igrejas, quer falar a igreja de Itaúna. Então nós estamos na base para poder receber esse falar. Louvado seja o Senhor. Se eu sair daqui, for na cidade vizinha, aqui, Divinópolis, por exemplo, eu reúno na igreja de Itaúna, mas lá eu sou igreja em Divinópolis. Eu estou reunindo com os irmãos lá, eu sou igreja em Divinópolis. Então isso aí, irmãos, é que nós possamos ficar claro a respeito da base correta. Hoje, irmãos, como eu falei mais no início, o inimigo tem agido de maneira cruel, fazendo aquilo que é próprio dele. Ou seja, ele tem tentado destruir a obra do Senhor, tem destruído lares, tem agido de maneira muito intensa, mas louvado seja o Senhor. Como eu falei, em Apocalipse 1:4 aqui, vamos ver de novo Apocalipse 1:4, foi o versículo que nós lemos primeiro. Senhor Jesus, Apocalipse 1:4. Vão às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos. Da parte dos 7 Espíritos. O número 7, nós vimos, é o número que mostra a completude, a completeza. São tantas, então a completude. A completeza também tem quase o mesmo significado, a completação. Então são palavras que trazem mais ou menos, mas nós preferimos a definição de completude, porque ela abrange um pouco mais. Então esse Espírito hoje está atuando em sua totalidade, ou seja, com a força total. Se o Espírito já queimava no coração das pessoas, muito mais agora, se nós nos abrirmos ao Senhor, permitirmos o trabalhar do Senhor em nós, permitirmos esse Espírito agir, nós não temos que temer o inimigo. Nós sabemos que ele tem atuado, tem feito das suas por aí, mas nós temos esse Espírito, irmão.
O que cabe a nós é permitir que esse Espírito haja em nosso meio, haja por meio de nós também. Nós somos os canais que o Senhor quer usar para esse Espírito agir. E hoje Ele tem nos dado, irmãos, muitas ferramentas. Eu até anotei aqui, são tantas ferramentas que nós temos, tantas frentes, onde esse Espírito pode atuar e onde nós também podemos colaborar com o Senhor, cooperar com a obra do Senhor. Então, são várias frentes aqui. O primeiro que eu vou falar é comportores. Comportores estão na linha de frente, irmãos. Diante da palavra profética, estão sendo cada vez mais encorajados a saírem às ruas, a orar pelas pessoas, distribuindo a literatura, levando as pessoas a sair desse estado de dormência, sair da escuridão e ir para a luz, aguardando a aurora chegar, aguardando a volta do Senhor. Então, assim, nós temos, mesmo que você não seja um comportor, irmãos, ore por eles. Eles têm enfrentado, irmãos. Então, você vê no todo o território aí, nós temos os testemunhos, são vários testemunhos positivos sobre a ação, o que Deus tem feito por meio deles. São aqueles que, ao chamado do Senhor, disseram, eis-me aqui. Então, o que nós podemos fazer é orar por esses irmãos, não esquecendo de orar pelos irmãos que estão à nossa frente, os irmãos da liderança, orar pelo profeta que tem recebido esse falar do Senhor e tem conduzido segundo a vontade do Senhor. Outro item aqui, o Avança Jovens. Esses jovens, irmãos, é a igreja do amanhã. Então, os jovens estão sendo preparados para a administração, estão sendo preparados para conduzir a igreja. CEAP, que é o Centro de Aperfeiçoamento para aqueles que querem propagar a palavra de Deus. Então, o CEAP também, vamos orar pelo CEAP. O Expolivro, que é uma carreta que sai pelo Brasil, são 3 carretas que nós temos, levando até as cidades, a literatura, levando as verdades sobre o Senhor. O Bucafé, essa outra ferramenta também, que é esse ambiente onde as pessoas podem ir ali e às vezes receber uma oração, ouvir falar, tem livros espirituais que conduzem as pessoas à fé, e é um ambiente gostoso. Jornal Árvore da Vida, quantos testemunhos nós temos a respeito do jornal? Quem experimentou desse jornal não consegue ficar sem, a gente sempre está renovando a assinatura, porque é uma literatura fundamental em nosso viver. Nós consideramos de muita importância. O canal do Instituto Vida para Todos. Antes da pandemia, a palavra não tinha o alcance que hoje tem. Então, o Senhor, nós vemos que o Senhor, diante de situações de morte, situações que às vezes são adversas à nossa vontade, o Senhor está agindo. Esse instituto, nós vemos que no mundo inteiro as pessoas estão tendo acesso a essa palavra. Antes, as pessoas terem acesso, elas teriam que ir no local de reuniões. Muitas vezes não tinha tempo para aquilo, mas as mensagens ficam disponíveis no canal do YouTube. Então, se você ainda não conhece, irmãos, entra no Instituto. Você que está assistindo a gente pela primeira vez, conheça o canal do Instituto Vida para Todos. A editora Árvore da Vida, ou nós temos uma literatura que aborda os temas que nós precisamos para desenvolver nossa salvação. Então, entre outros, tem outras frentes, irmãos, que se eu for falar aqui, são muitas coisas. O mínimo que nós podemos fazer é orar, e orar para que todas essas frentes alcancem seu objetivo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, queria mais uma, Hebreus, capítulo 10, (24 e 25), encorajamento para toda a igreja. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Você lembra quando eu falei que nós somos aqueles que vamos tirar as pessoas? O Senhor espera de nós que nós tiremos as pessoas daquele estado de dormência, estado de sono profundo, ou estado de escuridão. Então, que nós consideremos também uns aos outros para estimularmos ao amor.
Que amor maior do que esse é cuidar daqueles que o Senhor comissionou para você e as boas obras. Então, por isso, irmãos, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, outra vez, esse encorajamento. Vamos, irmãos, vamos lá, nós estamos quase chegando na reta final. Nós nadamos durante tanto tempo, não vamos morrer na praia, vamos continuar, vamos prosseguir, o Senhor está voltando. E tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Nós não temos visto que o dia está se aproximando? Ó Senhor Jesus, a aurora, irmãos, a aurora está se aproximando. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Uma frase que eu anotei aqui, ó. Deus está no comando. Deus está no comando. E o Espírito está fazendo a sua obra. Aleluia, que Deus está no comando e o Espírito está fazendo a sua obra. Se você, encerrando a mensagem por aqui, se você ainda não curtiu, você está assistindo, curte a mensagem, dê seu like aí, compartilha, inscreva-se no canal, para que essa palavra possa alcançar mais e mais pessoas, que as pessoas possam também, como nós, vermos a aurora, nós termos esse sentimento uns para com os outros. Eu gostaria aqui, para encerrar, fazer uma oração. Senhor Jesus, te agradecemos imensamente, Senhor, nosso coração de muita gratidão, pois estamos vivendo nesta era. Senhor Jesus, nós estamos sendo preparados. O Senhor tem nos mostrado, Senhor, os sinais da sua vinda. O Senhor não vai nos pegar de surpresa, que estejamos apercebidos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, que nós estejamos, Senhor, nós sejamos esses objetos valiosos para o Senhor levar. Nós possamos nos revestir cada vez mais da sua palavra, nós possamos nos revestir mais da sua vida, ter um viver que agrada a Ti, ter um viver regido por esses 7 Espíritos, Senhor Jesus, que na verdade é um Espírito 7 vezes intensificado, que hoje está agindo no meio da sua igreja, está agindo em cada um de nós. Nós possamos, da liberdade desse Espírito, fazer sua obra em meio de nós e também por meio de nós. Senhor Jesus, essa semana, Senhor, que passou, nós te agradecemos pelo seu grande cuidado de amor. O Senhor cuidou de todas as nossas coisas, e na próxima semana, Senhor, cada um de nós possamos ir diante desse trono, consagrarmos novamente a nosso ser, colocando todo o nosso ser em suas mãos, para que o Senhor possa trabalhar em nós e por meio de nós. Jesus é o Senhor. O Senhor abençoe a cada um. Tenha uma boa semana, em nome de Jesus.